Shalom, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui nessa tarde de Shabat, para que nós possamos compartilhar uma palavra com vocês. Nós aqui do canal dos Família dos Rocha. E nós gostaríamos de compartilhar essa palavra e que ela venha tocar no mais fundo do teu coração e venha frutificar. Começando aqui, eu vou fazer uma oração para que o Espírito possa convencer você da justiça e do juízo, e que em nome de Yahushua HaMashiach essa palavra venha frutificar no seu coração. Amém? Pai amado e querido, nós estamos aqui, ó Pai, nessa tarde linda e abençoada, para honrar e glorificar o teu santo nome, ó Pai. Que todas essas pessoas que estão ouvindo, ó Pai, seja tocada, seja ministrada por Ti, ó Pai, e que elas venham ter, ó Pai, uma terra boa no coração, que a Tua palavra venha frutificar, ó Pai, e venha dar muitos frutos, em nome de Yahushua HaMashiach, que Tu possa alcançar todas as pessoas, ó Pai, que estão aflitas, que estão precisando de uma palavra, que estão precisando de Ti, ó Pai. Alcance essas pessoas para a honra e a glória do Teu nome, ó Pai. Amém. Essa palavra aqui no capítulo de João, no livro de João, no capítulo 6, essa palavra é muito conhecida, mas nós sabemos que a palavra ela é viva e eficaz e ela se renova a cada dia, trazendo vida e vida em abundância. Para muitas pessoas que ainda se encontram perdidas, ela pode ser um ótimo canal, um ótimo meio de você se converter e você de viver, né? Porque nós só temos vida se for através do nosso Salvador Yahushua HaMashiach. Amém? E aqui no versículo 3, 6:3. Yahushua subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Yahushua, levantando seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe: onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Mas dizia isso para pôr à prova, porque eles bem sabiam o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são o suficiente para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas o que é isso para tantos? E disse Yahushua: fazei-os os homens assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se sentaram, em um número aproximadamente de 5.000. E Yahushua tomou os pães e, havendo dado graças, ele distribuiu para os discípulos. E os discípulos para que estavam assentados. E do mesmo modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, ele disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Amém? Essa palavra é muito interessante, meus amigos, que nós podemos ver aqui um detalhe muito interessante, que o Messias, ele colocou à prova os discípulos, colocou ali para saber o que eles pensavam, para saber qual a atitude que eles iam tomar perante aquela prova, perante aquele momento que eles estavam passando, aquele momento que eles se encontravam. E aí, porque o Messias, ele nos coloca à prova muitas vezes para saber o que nós vamos fazer, qual a atitude que nós vamos tomar. E isso é muito importante, essa atitude que nós vamos tomar. E os discípulos, muitas vezes, não sabiam o que fazer, não sabiam o que falar, e falaram: será que 200 denários é o suficiente? Não é o suficiente para comprar para tudo isso da multidão. E aí, muito interessante que André pegou o irmão de Pedro, o menino se apresentou e falou: não, eu tenho 5 pães e 2 peixes. E muito interessante que nessa versão fala que eram 5 pães de cevada, porque muito interessante que quem só comia pão de cevada naquela época eram os pobres, né? Era a classe um pouco mais inferior que as dos escribas, dos fariseus, né? Porque os escribas e os fariseus, eles comiam pão de trigo, era um dos melhores pães na época, né? E esses pães de cevada, muito interessante que era só para os pobres.
E para você ver a humildade do público, para você ver a humildade, a classe, né, que as pessoas que acompanhavam o Messias, porque é isso, para isso que ele veio, né? Ele falou: eu vim para os pobres, para os necessitados, para aqueles que precisam de ajuda, para aqueles que precisam de mim. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, né? Porque muitas pessoas acham que elas são autossuficientes. Ah, eu tenho riqueza, eu tenho isso, eu tenho aquilo, que isso que vai salvar a vida dela. Não, o que salva a nossa vida é através da Yahushua HaMashiach, que veio e nos trouxe essa palavra. E nos deixou ensinamentos, nos deixou lindos ensinamentos, lindas parábolas, nos ensinando como que nós devemos nos portar e como nós devemos agir nas nossas vidas, né? E muito interessante que ele foi e partiu esses pães de cevada porque representava o corpo dele. Estava chegando a Páscoa dos judeus e essa não é a Páscoa que ele ia ser morto. Essa é uma das Páscoas anteriores, né? E nessa Páscoa ele queria mostrar, ele queria deixar pra gente que a partir do momento que ele se entregasse por nós e se sacrificasse no madeiro, a partir do momento que ele vertesse todo o sangue dele na cruz, nós teremos isso. Nós teremos essa vida em abundante, como se refere aos 12 cestos que sobraram. Porque através do Mashiach, através da vida dele, nós sempre sobeja na nossa vida tudo, a vida, paz, alegria, amor, nunca nos falta nada se nós ficarmos firmes no Mashiach. Nós sempre vamos ter amor, nós nunca vamos precisar de nada que eles não possam nos dar. Entendeu? Mas de acordo com a vontade dele nas nossas vidas. Porque muitas pessoas oram, pedem, não aconteceu isso comigo, mas nós sabemos que ele é o dono de toda a sabedoria. Ele sabe o que nós precisamos e o que nós necessitamos. Então isso ele vai nos conceder, entendeu? Então, essa palavra é muito interessante porque ele deu graças e distribuiu para todo o povo os pães, o peixe, todo mundo foi saciado, né? E é muito interessante que nesse versículo 10 fala que havia muita grama naquele lugar. E assim os homens se sentaram em número aproximadamente de 5 mil. Nós podemos ver aqui no Salmo do capítulo 23. Aqui, ó. E Yahushua HaMashiach é meu pastor e nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos e ele me conduz ao lado das águas serenas. E isso era uma forma, quando eles sentaram num pasto verdejante, era justamente uma alusão a esse Salmo 23, que ele me faz deitar em verdes pastos. Isso é muito interessante, porque isso que ele nos traz, a paz, a alegria, o domínio próprio, ele nos concede os frutos, ele nos concede tudo o que nós precisamos. Amém? Eu gostaria de deixar essa palavra com vocês, gostaria que os irmãos meditassem, os irmãos pudessem meditar em toda a palavra, meditar dia e de noite, porque que aqui nós temos a vida, através do Mashiach nós temos a vida. Então que os irmãos possam entregar a vida, que os irmãos possam orar, meditar dia e noite na palavra, para a honra e a glória de Yahushua HaMashiach. Amém?